Muito bom dia a você ligadinho na nossa programação da SIC TV nesta manhã de sábado. Satisfação em mais uma vez ter a sua companhia aqui conosco durante a nossa programação. Então agradeço a você que é fiel ao nosso Viver Bem, que todos os sábados fala de um novo conteúdo, trazendo aí qualidade de vida, bem-estar, saúde para todos, né? E olha, hoje a gente tem um tema dedicado às crianças, porque as doenças respiratórias são muito comuns na infância e têm causas diversas, principalmente de natureza alérgica e infecciosa. Essas doenças afetam a qualidade de vida da criança e, sem o tratamento correto, podem se transformar em problemas crônicos. Para nos explicar como tratar ou prevenir estes problemas, convidamos hoje a otorrinolaringologista, a doutora Gisele Gonzaga, que pode chegar aqui com a gente, sendo muito bem-vinda mais uma vez, doutora. Tudo bem? Tudo bem, Renata. Bom dia. Prazer estar aqui mais uma vez. Então, quer dizer que alguns dos problemas respiratórios da infância, se não tratados, podem acompanhar ali este indivíduo durante toda a vida? Sim. Problemas, na verdade, simples, né? Às vezes como uma gripe, um resfriado, podem evoluir e se tornar crônicos, prejudicando funções como a fala, como a deglutição. Então é importante que sejam diagnosticados precocemente e tratados, para que isso seja evitado. Quais doenças são consideradas problemas respiratórios, doutora? Então, o trato respiratório, ele se divide em trato respiratório superior e trato respiratório inferior. Tem uma imagem, né, que eu... Pronto, vai aparecer. Tá ali, a gente tem a imagem, né, na tela, justamente demonstrando, apontando os problemas que podem acontecer, né? Exatamente. Então, tudo que acometer essa região, desde a entrada do nariz, passando pelas cavidades nasais, né? Passa aqui, ó, pelas cavidades, passa pela faringe, a região da garganta. Isso é o trato respiratório superior. Mais abaixo a laringe, chegando na traqueia e finalmente nos pulmões. Tudo isso são doenças respiratórias. Então a gente tem aí uma gama de problemas respiratórios. A lista é imensa. Imensa. E quais são os mais comuns nas crianças, doutora? Bom, nas crianças, aqueles problemas assim rotineiros, as gripes, os resfriados, a rinite, que pode virar uma sinusite, as pneumonias, as bronquites, sendo que dessas doenças, a rinite, ela é a mais prevalente. A rinite é considerada assim um problema global de saúde pública, né? E, desculpa, ela pode acometer ali na infância e, como você falou, se não tratada, pode prejudicar toda a qualidade de vida e evoluir para um problema crônico. E como eu disse no início, podem ser alérgicas ou podem ser... Não alérgicas. Na verdade, existem vários tipos de rinite. O principal são as alérgicas, mas existem outros casos que não são. A rinite alérgica em crianças, ela pode desencadear uma gripe ou até uma sinusite, doutora? Bom, uma gripe não, porque a gripe, na verdade, é um quadro causado por um vírus, né? Então, as gripes são virais, mas a rinite, quando não corretamente tratada, ela pode sim evoluir para uma sinusite. Por quê? Porque a rinite, que é a inflamação da pele de dentro do nariz, pode ficar tão inchado, edemaciado e prejudicar a drenagem natural dos seios, dessa região aqui dos ossos da face. Então, esse inchaço aqui dentro vai prejudicar essa drenagem, vai fazer com que acumule secreção e isso pode evoluir para uma sinusite, tanto infecciosa quanto alérgica. E já que é tão comum, né, esse tipo de problema respiratório entre as crianças, a gente resolveu dar voz e vez aí aos pais, aos nossos telespectadores, para que façam perguntas e participem conosco do tema de hoje. Então vamos ao primeiro questionamento do dia. Olá, eu me chamo Naum Filgueira e sou pai do Davi Miguel, de 9 anos, e da Helena Liz, de 1 ano e meio. O Davi Miguel, ele tem problemas com rinite. E eu gostaria de saber se existe algum remédio caseiro que possa estar nos auxiliando. Então, essas receitinhas caseiras, eu diria que aí o mais indicado, que vai surtir mais efeito
para controlar e até para evitar as crises de alergia seria, primeiramente, o controle ambiental. O que é controle ambiental, gente? É você fazer uma ventilação do local da casa, abrir as janelas do quarto, deixar o sol entrar. Se tiver o quarto do alérgico, na verdade, não pode ter tapete, cortina, pelúcias. Não, tem que ser aquele quarto mais clean possível. Além disso, limpeza de ar-condicionado é importante, limpeza de sofá. E uma medida que a gente vai falar bastante mais pra frente seria a lavagem nasal, que existe uma receitinha caseira também para se fazer essa solução em casa, mas o controle ambiental associado com a lavagem nasal é o que vai fazer controlar esses quadros respiratórios. E a gente até repara que toda pessoa que tem rinite na vida adulta mexeu numa coisinha ali que não deveria, já falou, opa, minha rinite vai atacar, opa, já vai começar. Porque depende muito da questão do ambiente também, né? É como o nariz, ele é o sensor, né? No caso, se for a rinite alérgica, dependendo do alérgeno, que pode ser a poeira doméstica, pode ser o ácaro que está presente em quase tudo, pode ser o pelo de um animal. Então, dependendo do que for o alérgeno, o nariz é o sensor. E quais os sintomas que indicam que é necessário levar a criança à emergência, doutora? Bom, um quadro respiratório superior, dificilmente, né, se for tratado, ele vai evoluir para uma urgência que você precisa. Mas o que pode acontecer? Que eu chego a ver bastante em pronto-socorro, são complicações da sinusite, que é um quadro que não foi tratado e aí se estende e a criança pode começar a ter febre alta, pode começar a apresentar um edema na região dos olhos, um inchaço. Às vezes ela pode reclamar, se for uma criancinha maior, de que a visão está ficando embaçada. Que mais? Às vezes um inchaço na região da testa, pode ter complicações também até no ouvido. Isso é sinal de que você precisa procurar a urgência. E nos quadros respiratórios em geral, se você observar que a criança está muito cansada, aquela respiração ofegante, eu trouxe um vídeo para mostrar que você consegue ver o esforço respiratório. Isso é um bebezinho, né? Então você vê aqui, ó, a região das costelas, isso a gente chama de esforço respiratório. Às vezes pode ser aqui, pode ser na região aqui, ó, debaixo do pescoço. Então isso aqui é um sinal de que isso é um sinal de esforço respiratório e você precisa levar a criança ao pronto-socorro imediatamente. Certo, a gente entende então um pouquinho mais sobre esse assunto, os sinais que levam à necessidade de levar a criança na emergência, os cuidados que você deve ter em casa, depois do intervalo que é bem breve, então você de casa não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre doenças respiratórias na infância. Quais os cuidados que os pais devem ter? Quais são as principais doenças, os sintomas? Existem soluções caseiras para tratar ou para controle dessas doenças? A gente está recebendo a doutora Gisele Gonzaga, que é otorrinolaringologista, dando uma boa explicação para você de casa. Doutora, a gente viu no bloco anterior, né, ali os sintomas que levam à necessidade do pai encaminhar a criança para a emergência. Esses sintomas, eles levam quanto tempo para uma melhora, mais ou menos? Bom, se for um quadro de resfriado, de gripe, que é aquele quadro viral, que é autolimitado, geralmente em uma semana a criança já está melhor, não apresenta mais sintoma nenhum. E se for um quadro agudo de rinite, sinusite, assim que a gente entra com um tratamento direcionado para isso, 48 horas você já vê melhora. Vamos sentar um pouquinho, doutora, para a gente entender um pouquinho mais sobre este assunto? A gente fala bastante em gripe, fala bastante em resfriado, mas para nós leigos, né, normalmente a gente não consegue entender a diferença. Existe diferença? Existe diferença. O resfriado,
ele é um quadro mais ameno, digamos assim. A pessoa pode ter a coriza, a obstrução nasal, a secreção, porém ela fica ali mais ou menos bem disposta. Já a gripe é um quadro que você geralmente sente muita dor no corpo, dor nas articulações, é aquele quadro que te deixa ali mais acamado, mais com dificuldade de sair da cama. E que recentemente até os episódios, né, o número de pessoas com gripe, eles aumentaram aqui na nossa região, né? Provavelmente é a influência desse tempo, né, que está ficando mais seco, a fumaça. Na verdade, a gente está começando a pior época, é a época que as infecções respiratórias elas são exacerbadas. Inclusive, a gente tem pergunta do público a respeito deste assunto. Coloca na tela mais uma pergunta, então, do nosso telespectador. Olá, doutora, bom dia. Meu nome é Alice, eu tenho 2 filhos, um com idade de 7 anos e um com idade de 14 anos. Eles têm problema respiratório e eu gostaria de dicas para saber o que eu devo fazer nessa época de pandemia e de queimada para poder protegê-los. Época difícil, né, doutora? Pandemia, mais as questões climáticas aqui da nossa região, que infelizmente ainda tem essa tradição. O próprio clima em si já colabora, mas a população também, infelizmente, tem esse hábito de praticar a queimada. O que fazer para prevenir o agravo desses quadros respiratórios ou que os sintomas se manifestem nessas duas situações do período? Bom, em relação à pandemia, a gente sabe, né, que a questão do Covid vai se prolongar aí um tempo ainda, então é importante a gente manter aquelas orientações de usar máscara, de evitar ambientes aglomerados, a limpeza agora com a lavagem das mãos, o álcool em gel. Já em relação a esse tempo agora das queimadas, o que acontece? A mucosa, a região por dentro do nariz, aqui das vias aéreas, elas ficam muito ressecadas, né? O ar seco também colabora com isso. Então é importante a hidratação. O que tem? Primeiro, beber bastante água, ingerir bastante água, fazer a lavagem nasal com soro fisiológico vai ajudar a hidratar a mucosa. Além disso, existem hidratantes nasais que são, na verdade, geralmente é um soro fisiológico em forma de gel, que a gente também prescreve para as crianças, para os adultos usarem. E de forma geral, à noite, se você dorme com ar-condicionado que também resseca, você colocar ou um umidificador, ou uma bacia com água, ou toalhas úmidas, isso ajuda bastante. Então, buscar soluções para deixar o clima mais úmido dentro de casa funciona sim. Pode ser tanto com equipamento mesmo, ou ali com os costumes das avós, da bacia, da toalha. Isso de fato vai melhorar a nossa vida. Muito, vai melhorar muito. Você falou em hidratação das vias aéreas, doutora, da parte interna do nariz e tudo mais, que existem hidratantes. Não posso confundi-los com descongestionantes, né? O uso frequente de descongestionantes não pode. De jeito nenhum. A diferença é o quê? Os descongestionantes são aquelas que a gente conhece como as gotinhas nasais, né? Os famosos aí, o Sorinho, né? O soro, o Naridrim. É completamente diferente do soro fisiológico. Esses descongestionantes, na verdade, em vez de melhorar, eles causam uma piora do quadro, porque eles vão causando, no primeiro momento, você sente um alívio na respiração, mas logo em seguida vem um efeito rebote, porque ele vai causando um inchaço das conchas aqui de dentro do nariz. E é normal a criança roncar ao dormir, doutora? Nunca é normal a criança roncar. Engraçado que eu já atendi pais assim que falam, não, doutora, meu filho ronca, mas puxou pro pai, o pai ronca. Gente, não é normal nenhuma criança roncar. Se a criança está roncando, significa que alguma dificuldade o ar está tendo de passar nessa via aérea e isso está fazendo com que os tecidos ali vibrem. Geralmente, isso acontece por uma hipertrofia de adenoide ou uma hipertrofia das amígdalas e é aquela criança que ela dorme com a boca aberta, ela vai babar, ela vai ter um sono muito agitado, às vezes ela fica se virando à noite procurando uma posição melhor para respirar.
Então isso não é, ainda mais dessas crianças, metade pode ter apneia do sono, que é aquela parada da respiração. E aí isso pode trazer prejuízos na função cardiovascular, pode prejudicar o crescimento, o desenvolvimento cognitivo da criança. E a criança que respira pela boca, isso traz riscos? Sim, ela vai respirar pela boca porque ela está tendo dificuldade, né, para respirar pelo nariz. Então ela vai permanecer com a boca aberta. Isso vai causar alterações no crescimento ósseo, pode fazer com que a arcada dentária fique mal posicionada, aqueles dentes empilhados. Pode causar mau posicionamento da língua, vai causar distúrbios de deglutição. A criança pode ter um maior número de faringite, de infecções, chegando até aumentar a incidência de pneumonia. Pode ser aquela criança que fica cansada durante o dia. A asma pode ter piora. Tudo isso porque o nariz ele tem a função nesse ar que a gente respira. Ele vai filtrar, ele vai limpar, vai umedecer. E quando a criança respira ali pela boca, essa função não está sendo cumprida. Como identificar se meu filho tem adenoide? A doutora Gisele responde depois do intervalo, que é bem breve. Então você de casa, continue conosco. Inclusive, iremos ensinar como é que você deve fazer a lavagem nasal corretamente em casa. Pausa rápida, daqui a pouco a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa falando sobre doenças respiratórias na infância, doenças respiratórias comuns entre as crianças que precisam de atenção, precisam de cuidado para não se tornar um problema crônico na vida adulta. Eu até perguntei no bloco anterior para a doutora Gisele a respeito da adenoide. Como saber se meu filho tem adenoide? Porque é bastante comum nas crianças também, né, doutora? E aí, como saber se meu filho tem adenoide? Então, a adenoide, na verdade, todas as crianças nascem com ela. E em algumas crianças ela hipertrofia, principalmente nas crianças alérgicas. E aí como saber? Dá para saber olhando aqui o nariz? Não dá. A criança precisa ser levada no otorrino, que é o médico especialista, e aí depois de fazer uma avaliação da história clínica, dos sintomas, existe um exame que a gente faz por dentro do nariz, que vai filmando, que é uma videoendoscopia nasal. E em alguns casos que a gente não consegue fazer, a gente pode abrir mão de um raio-x, uma incidência específica que a gente consegue ver o tamanho da adenoide. E aí crianças também podem operar? Pode, na verdade, a cirurgia de adenoide, ela é muito comum em crianças. No adulto já não é tão comum, adulto são outras causas de obstrução nasal. Doutora, a gente falou bastante, né? Eu queria até convidar a senhora aqui para o nosso cenário, que está diferenciado, com uma convidada especial, com a Antonella, né? A gente falou bastante hoje sobre a lavagem nasal ser eficaz tanto para a prevenção quanto para controle desses sintomas, né? Então, em todas essas doenças respiratórias, a lavagem nasal, ela sempre vai ser benéfica. Sempre. Na verdade, a lavagem nasal, ela serve tanto no tratamento como na prevenção das doenças respiratórias. E, ao contrário do que muita gente pensa, a lavagem nasal ela não serve só para limpar, para tirar a meleca, o catarro de dentro do nariz. Além disso, o soro fisiológico, aqui quando você coloca, ele vai diminuir células inflamatórias. Então, diminuindo a inflamação de dentro do nariz, vai conseguir diminuir edema, um inchaço aqui, ó, das conchas nasais. A lavagem nasal também faz isso. E ela facilita o movimento dos cílios que existem dentro do nariz. Então, mesmo que você faça a lavagem nasal, não fique saindo aquele catarro, mesmo assim, essa lavagem vai ajudar, porque ela vai ajudar o nariz a ficar fazendo uma varredura ali, ó, do muco, de restos de células epiteliais. A Antonella está aqui com a gente para ajudar a ensinar o pessoal de casa como fazer a lavagem nasal, principalmente se tratando de crianças. Como conseguir convencer a criança e como fazer então, doutora? Bom, eu sempre falo assim, ó, não tentem lavar o nariz da criança à força, como se fosse aquela guerra, porque isso pode gerar um estresse muito grande. Sempre tentar fazer de uma maneira lúdica. A
criança não deixa lavar ainda com a seringa, você pode começar tentando com um spray, que é mais fácil, mas nunca na força, no chororô, porque isso só vai piorar ao longo do tempo. E aí, quando a criança já estiver mais acostumada com esse processo da lavagem, aí a gente consegue fazer ou com as seringas, isso aqui é uma seringa de 10, uma seringa de 20, tudo depende da idade da criança, e a lavagem de alto volume que a gente chama, que são esses dispositivos agora que chegaram, que está fazendo o maior sucesso e que realmente fazem uma limpeza adequada. A Antonella tem quantos anos? A Antonella tem 6. Então ela pode usar qual ml? Na idade dela, eu já uso 20. Isso vai depender, na verdade, se for uma lavagem de prevenção, eu posso fazer com 10, porque meu objetivo não é tirar catarro. Agora, se a criança estiver muito obstruída, muito encatarrada, aí eu já faço com 20 ml, que é uma lavagem mais eficaz. Se for aquela sinusite, eu já oriento fazer a lavagem de alto volume. Essa garrafinha aqui, ela tem 240 ml. E eu vou já mostrar como é que a gente vai fazer. E aí, a Antonella já sabe fazer sozinha, doutora? Sabe fazer? Quer fazer sozinha? Mas assim, ó, primeiro eu vou fazer com a seringa para ensinar, tá bom? A gente vai pegar aqui, ó, vou pegar a seringuinha. Essa solução é soro. Isso aqui é soro fisiológico. Nunca a lavagem nasal pode ser feita com água da torneira, gente. A água da torneira, ela tem um pH diferente aqui de dentro do nariz, então se você lavar com a água da torneira vai doer. E além disso, a água do chuveiro, a água corrente pode trazer algum tipo de germe, bactéria, que pode até acabar causando uma infecção, tá? Então sempre soro fisiológico, que pode ser esse que a gente compra na farmácia. E existe também uma solução caseira que eu vou já ensinar, mas primeiro a gente vai aqui, ó, aproxima aqui, ó, assim, não tem segredo, pede para a criança sempre ou sentada ou em pé, nunca deitada, gente, nunca criança sonolenta, a criança tem que estar bem acordada. Você vai pedir para ela olhar um pouquinho aqui, ó, para baixo, como se fosse, digamos assim, pro ralo da pia, e aí abrir a boquinha, né? Vai abrir a boquinha, aqui você vai direcionar, ó, como se fosse para o fundo do nariz, boquinha aberta. Aí a gente faz de um lado. Ah, tá gelado. Ah, importante, gente, esse soro, ele pode estar morno também. Às vezes torna até uma lavagem mais confortável. Nunca gelado. Esse aqui, ele na verdade está natural. Tá? Mas pode ser morno, você pode colocar ali no micro-ondas uns 10 segundos, outro ladinho. Baixa lá. Aqui. A lavagem não dói, não é para doer, não é para criança reclamar que doeu o nariz, que doeu o ouvido. E aí, essa a gente chama de lavagem de baixo volume, né? Foi 10 ml de cada lado. Agora eu vou mostrar para vocês a lavagem de alto volume, que ela já, calma, que ela já aprendeu a fazer sozinha, né? Vai lá, vê se você consegue essa vasilhinha aqui. Deixa eu virar aqui. Pode fazer. Mesmo jeitinho, boquinha aberta. Vai direcionar, pode apertar um pouquinho. Gente, esses dispositivos de alto volume, que são essas garrafinhas, nunca você pode apertar muito. Sempre colocando aqui, ó. Não sei se vocês conseguiram ver que saiu até catarro. E é normal, às vezes, não passar pela outra narina, doutora? É normal. Por que pode não sair pela outra narina? Porque você pode ter uma obstrução, que pode ser uma hipertrofia de adenoide, pode ser um desvio de septo, às vezes a concha nasal que está muito inchada, mas isso não significa que está errado. Significa que você tem que continuar fazendo a lavagem nasal, mesmo saindo pelo mesmo lado, tá bom? Muito bem, infelizmente o tempo na televisão é curto, né, doutora? Quero agradecer a sua participação. Já vou pedir aqui que o pessoal de casa que quer aprender a fazer a solução caseira também para lavagem nasal, saber aí mais detalhes, acompanhar mais, a doutora sempre está explicando, sempre está falando sobre este assunto nas redes sociais, né, doutora? Muito. Eu tenho um Instagram que eu falo todos os dias, mostro como é feita essa lavagem. Não vai dar tempo aqui, mas lá eu vou ensinar a lavagem com a solução que você faz em casa.
Até para se tornar um método mais econômico, né? De você não precisar ficar comprando soro fisiológico todos os dias. E agradecer a Celibras também, mais uma vez, por nos ajudar a levar este tema a todos os públicos, tá bom? Agradecer a você de casa que está sempre aqui ligadinho na nossa programação. Sábado que vem estamos de volta. A você, um ótimo fim de semana. Beijo grande, viu? Tchau.